Bom, e além desses problemas, muitos outros ainda certamente que a gente poderia falar com relação às doenças aí que podem afetar muitas pessoas. Agora vamos entrar nessa linha de prevenção, então, filha. De que maneira uma coisa que é tão natural, né, que todo mundo precisa se alimentar para sobreviver, e as pessoas falam que se alimentam daquilo que elas gostam e de repente isso daí está levando para uns outros caminhos. Agora a nutricionista vai nos orientar acerca disso. Eu também no consultório gosto muito de mostrar essa relação para ficar fácil de se entender. Imaginemos que a gente esteja folheando um livro de receitas, né? De repente eu vejo a foto de uma receita e falo, eu quero fazer essa receita. Para que ela saia igual da foto, nós precisamos obedecer os ingredientes na quantidade certa e o modo de preparo. Se nós pegarmos essa lista de ingredientes e falar, esse ingrediente eu não gosto, eu vou tirar. Esse eu gosto, então aqui pede 2, eu vou pôr 5. Esse daqui eu não tenho, eu vou substituir por outro. O que é que vai acontecer no final da receita? Não vai dar certo. Ou pelo menos diferente da foto vai ficar. Essa foto é a maneira como nós queremos ficar. Nós queremos ficar bem, nós queremos ter uma boa qualidade de vida, nós queremos ter uma saúde em ordem. Então, para que a gente possa alcançar esse resultado, nós precisamos dar para o nosso corpo os alimentos que ele precisa receber nos momentos certos do dia. E muitas pessoas acabam mexendo em toda essa receita. Passam longos períodos sem se alimentar, comem alguns alimentos a mais, outros de menos. E aí o resultado final dessa pessoa é uma saúde com problemas. Então, nós precisamos botar ordem na casa. É claro que a alimentação ela é pessoal. A alimentação ideal varia muito de pessoa para pessoa, mas existem medidas que são gerais, existem situações que vão fazer bem para todo mundo. A primeira delas, e é negligenciada pela maioria das pessoas, é respeitar os horários certos de se comer. Nós nunca podemos passar mais do que 3 horas sem comer. Isso sempre vai ser uma sementinha plantada que vai gerar fruto negativo. Seja para pessoas que já tenham doenças diabetes, que tenham doenças cardiovasculares ou para que ainda não tenham, mas você está, com certeza, semeando uma dessas doenças. Então, respeite a necessidade do seu corpo. Ele precisa receber alimento no máximo a cada 3 horas. Mas isso também não te dá o direito de ficar beliscando durante o dia todo. Então não posso passar mais do que 3 horas, então pega uma coisinha aqui, daqui a pouco pega outra. Isso também não é bom. Até porque o nosso cérebro não registra a informação de quantidade. E a gente tem uma tendência a se comer muito mais do que realmente o corpo precisaria. Então o intervalo ideal é nós nos alimentarmos entre um mínimo de 2 horas e um máximo de 3 horas. Na hora de fazer as refeições, é importante você montar a sua refeição, sentar num lugar, ter tranquilidade para se comer essa refeição, principalmente as grandes refeições. Nada de ir para a sala, com televisão ligada, principalmente que geralmente se passa ali, as pessoas comem muito horário de jornal só traz notícia ruim, a pessoa já vai ficando mais ansiosa de ver todo aquele estrago e aí acaba comendo mais, a gente não presta atenção no que está comendo, se mastiga de maneira insuficiente. Então, hora de comer, é hora de comer. Tem que sentar na cozinha, fazer o seu prato, os seus olhos precisam estar visualizando o que você está comendo, para o seu cérebro poder registrar de maneira correta a informação da quantidade que você está comendo. Dar preferência para se comer saladas em todas as refeições, almoço e jantar, ela é fundamental, ela é um medicamento para se prevenir todas essas doenças que nós falamos e muito mais doenças. A maneira ideal da gente estar comendo essas saladas é sempre dar preferência para saladas cruas. A gente pode ter um cozido, pode ter o refogado, mas nós precisamos sempre ter as vegetais crus também. O ideal é se comer essa salada antes de comer
a comida, né? A gente faz primeiro um prato de salada, se alimenta dessa salada e depois a gente come a comida. Saladas, elas são coloridas, nós precisamos montar pratos coloridos. Cada categoria de cor também nos oferece uma categoria de nutrientes diferentes. Então, quanto mais variada, mais colorida for a sua alimentação, mais rica em nutrientes ela vai ser. Né? Frutas, nós precisamos também incluí-las no nosso dia a dia. Tendo muita gente que passa, eu gosto de fruta, mas não come. No mês come 2 frutas, come 3 frutas. Né? Então ela também precisa fazer parte do nosso dia a dia. Oferece muita fibra, oferece muita água, oferece muitas vitaminas, alguns minerais. Nós precisamos ter por hábito de comer frutas durante o dia também. As frutas, as que nos permitem, temos que dar preferência para comer com casca e com bagaço, para explorar melhor essa questão da fibra. Os cereais, nós temos que dar preferência para os integrais, porque ele vai continuar nos dando açúcar, que é o caso de pães, bolacha, massas, arroz, mas a gente, quando opta pelo integral, a gente coloca junto nesse alimento fibra, e a fibra é um nutriente importantíssimo para se fazer aí o controle e a prevenção de várias doenças, todas as que dissemos e outras também. Né? Em relação às proteínas, o brasileiro come muito mais proteína do que deveria, mas Aline, o que é proteína? Nós temos 2 tipos de alimentos que vão nos dar proteína, que é o grupo das carnes, que vão entrar as carnes, os peixes, as aves, os ovos e as leguminosas, feijões, ervilha, lentilha, soja, grão de bico, e aí nós temos também o grupo do leite e os derivados. O leite, nós já temos tempo estourado, nem vou entrar nessa polêmica. Tá? Mas para as pessoas que tomam leite, não passam mal com leite, então podem tomar o leite, mas aí dá preferência pelo menos para um leite com pouca quantidade de gordura. Se você também já não se sente muito bem com leite, nós temos aí alternativas de leite de soja, leite com baixo teor de lactose, nós temos os derivados, nós temos iogurte, nós temos queijos magros. Então, nós precisamos também ter o consumo das proteínas, mas em quantidades moderadas. Então, basicamente, para você entender aí em casa, o tamanho do bife que você pode estar comendo no seu dia a dia, olha o tamanho da sua palma da mão. Você tem direito a um desse na hora do almoço e um desse na hora do jantar. Tá? Algumas pessoas aumentam um pouquinho, algumas pessoas menos, mas pode já ver que, constatar que o brasileiro come muito mais proteína do que deveria. Por isso nós somos os campeões mundiais em transplante renal, mas também isso é assunto para um outro dia. Evitar gorduras, evitar açúcar. Isso é veneno para nós. É claro que existem gorduras ruins e existem gorduras boas. Nós temos que dar preferência para as gorduras boas. Aline, o que é uma gordura boa? É a gente usar azeite de oliva extra virgem, nós fazemos uso do grupo das castanhas, das oleaginosas. Abacate não é fruta, abacate é uma oleaginosa, ela tem bastante gordura, mas é uma gordura boa. Então, nós temos o próprio óleo de coco, que ultimamente é uma das últimas modas, mas é interessante, pode fazer parte do dia a dia, sim. E evitar açúcar. Nós já recebemos açúcar na nossa alimentação no dia a dia. Pão, bolacha, arroz, batata, fruta, tudo isso já vira açúcar dentro da gente. Nós não precisamos comer doces, nós não precisamos adoçar as nossas coisas com açúcar. Isso é um veneno, é sementinha ruim que a gente está semeando aí, que a longo prazo você vai colher as consequências. Mas nunca mais eu posso comer? Também não é assim. Sabe aquela velha historinha que antigamente não era assim? Doce, refrigerante, não era só em festa, final de semana, só não é? Natal, Páscoa, um casamento, um aniversário. Né? Então, mas para mim isso é muito pouco ainda. Então, vamos colocar 1 vez por semana, 2 vezes por semana. O seu corpo não precisa mais do que isso. Na verdade, ele não precisaria nem disso. Mas para o seu psicológico, para você matar a sua vontade, tente deixar esses alimentos que não fazem bem para a saúde, gordura, açúcar, para finais de semana. Né? Durante a semana, cuide desses outros alimentos que nós falamos, respeitando os horários. Beba muita água. O que acontece com uma plantinha se ela não receber água?
ela morre. Por que você acha que você é diferente? 70% da nossa massa magra é formada por água. Nós perdemos água todos os dias, nós transpiramos, nós fazemos xixi, nas próprias reações metabólicas nós perdemos água. Nós precisamos repor essa água que a gente elimina durante o dia, senão o nosso sangue ele vai ficando mais grosso, mais viscoso, isso dificulta o transporte de oxigênio, de nutriente para o restante do nosso corpo, e aí ele vai sentir falta do que ele não está recebendo, né? Então, exercício físico, comer bem e fazer exercício físico deve fazer parte da rotina de cada um. Todo mundo tem 2 práticas de higiene que faz durante o dia, porque isso é importante, todo mundo toma banho todo dia, todo mundo escova o dente todos os dias. Isso é importante para a nossa saúde? Sim. Só que mais importante ainda do que isso é comer bem todos os dias e fazer exercícios físicos, pelo menos 3 vezes por semana. Isso vai te dar um impacto maior na sua saúde do que tomar banho todos os dias e escovar os dentes todos os dias. Eu não tenho tempo. Isso é uma das queixas que eu mais escuto. Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. O que muda é a prioridade que nós damos para as coisas. Né? E você precisa entender que o seu tempo não deve ser negociável. Muitas vezes nós colocamos as prioridades dos outros como na frente das nossas, mas para você estar bem e administrar a situação dos outros, você tem que estar bem acima de qualquer coisa. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir administrar problemas de ninguém. Então, acima de qualquer coisa, cuide-se. Dizem que se a gente cuidar bem do nosso corpo, ele dura a vida inteira, né? E que seja longa. E que seja longa. Então, cuide bem para que essa vida seja longa. Você falando aí dessa questão de tempo, Aline, é interessante que às vezes a pessoa se sobrecarrega de tantas atividades, só que depois se ela ficar doente, de repente até numa situação aí de dificuldade de se locomover ou outras atividades, ela vai ter muito tempo sobrando, né? Com certeza. Então, acho que se administrar melhor esse tempo dentro de uma qualidade, tem chance de se estender por uma longa vida e sempre com muita qualidade, podendo usufruir bem dela. Com certeza. Essa questão da alimentação, quando você falava dessa gama de frutas, de verduras, de legumes, eu estava aqui imaginando, né? O projeto de Deus ao criar o mundo, ao criar todas essa variedade, essa diversidade dentro do reino vegetal e também dentro do reino animal, e entregar isso ao homem para que ele pudesse fazer uso disso, né? E Deus, com certeza, já fez tudo isso de uma maneira harmoniosa, de uma maneira equilibrada. E o que vem acontecendo é que as pessoas não estão respeitando isso, né? Eu acho que hoje se dá muito mais valor ao que é industrializado, ao que é produzido pelo homem, do que o que foi criado por Deus. Com certeza, tanto que os grandes estragos são feitos justamente pelos industrializados, né? Se nós pegarmos, até hoje ainda, né, as pessoas falam, a minha avó morreu com mais de 90 anos, né? As pessoas, apesar de a média da longevidade de vida ter aumentado recentemente, mas nós também tínhamos muitas pessoas antigamente que morriam com uma idade bastante avançada. Por quê? Mas comia carne de porco, comia carne, a comida a gente usava aquela banha. Mas isso não é considerado ruim? Só que as pessoas gastavam muito mais também e não se tinha esse consumo de industrializado. Corantes, conservantes, produtos químicos, não se consumiam nada disso, né? É o que vem da natureza. Então, tudo que nós nos aproximarmos do que é natural, nós só temos a ganhar com isso. E, infelizmente, até no que é natural hoje, não é tão natural quanto antigamente. Porque nós temos aí muito uso de agrotóxicos, nós temos uso aí de outras substâncias químicas que servem para deixar os vegetais mais bonitos, durar mais tempo, né? Manipulações genéticas. Tudo bem, é o que nós temos disponível, é o que nós temos que fazer uso, mas que não é tão bom quanto antigamente, isso não. Por isso, as pessoas antigamente também conseguiam viver bastante. Porque, comia gordura animal em excesso, comia gordura de porco, tudo bem. Só que elas queimavam e elas não tinham o consumo desses industrializados.
E até assim, reforçando, diferenciando um pouquinho a alimentação, né? Eu comentei para quem tem hipertensão que deve evitar a cafeína, e a senhora falou do sal de cozinha. Mas esses produtos industrializados, para quem tem hipertensão, é um veneno. Não posso usar marcas. Mas tudo que vai, glutamato monossódico, esses temperos prontos, conservas, embutidos, tipo presunto, salsicha, mortadela, isso também aumenta muito a pressão arterial. Então, tome cuidado. Bom, é claro que esse assunto é um assunto muito vasto. Se a Aline fosse detalhar cada uma das doenças ou nos passar aqui